Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Facchini, eu sou mestre em Educação, sou bacharel em Direito e licenciado em Física. Eu trabalho há 24 anos na área de Educação, nesse período alternando sempre entre a docência e funções administrativas, tanto nas esferas municipal, estadual, federal, e também na iniciativa privada. E com essa série de vídeos aqui eu gostaria de contribuir um pouquinho com o processo formativo de vocês, compartilhando um pouco da minha experiência vivida nesse período. Então, nós estaremos estruturando então essa série, cujo macro tema é gestão na sala de aula, né? Gestão de sala de aula, em 10 pequenas aulas de aproximadamente 15 minutos, né? A playlist, então, completa vocês podem encontrar aqui na descrição do vídeo, assim como na descrição também de cada aula vocês vão encontrar um PDF, né, com o resumo do tema que nós tratamos então. Tá? Para esse encontro de hoje, esse nosso primeiro encontro, então nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas e rotinas de uma sala para uma sala de aula eficiente. Tá? Então, quais são os nossos objetivos com esse encontro, né? Nós pretendemos, então, capacitar os professores a criar e implementar estruturas e rotinas que promovam um ambiente de aprendizado organizado, produtivo e inclusivo, onde os alunos saibam, né, o que esperar e se sintam seguros, então, para aprender. O primeiro tema, então, que nós trataremos é o porquê que as estruturas e as rotinas elas são importantes, né? Então, como primeiro tópico aqui, né, elas proporcionam previsibilidade e segurança para os alunos. Ou seja, as rotinas estabelecidas na sala de aula, elas criam um ambiente onde os alunos sabem o que esperar a cada momento do dia. E essa previsibilidade, ela reduz a ansiedade, permitindo então que os estudantes eles se concentrem no aprendizado. E quando as expectativas elas são claras, os alunos eles se sentem também mais seguros e mais confiantes para participar das atividades, desenvolvendo assim uma sensação de pertencimento e de conforto, né, no ambiente escolar. Também ajudam a minimizar os comportamentos indisciplinados, né, que é um grande desafio. Ou seja, quando as regras e procedimentos eles são claros e são consistentes, os alunos eles têm menos espaço para comportamentos disruptivos. E então rotinas bem definidas elas reduzem a ambiguidade sobre o que é esperado, o que acaba ajudando a prevenir conflitos e a necessidade de correções constantes. Isso também permite que o professor direcione mais tempo e mais energia para o ensino, ao invés de ter que ficar lidando, né, o tempo todo com problemas de disciplina. Né? As rotinas elas também facilitam a transição entre as atividades, economizando tempo. O que eu quero dizer com isso? Um dos momentos mais desafiadores na sala de aula é sempre a troca de uma atividade para outra, né? Então, estruturas bem planejadas, elas ajudam a organizar essas transições, evitando, assim, confusões e perda de tempo. Por exemplo, quando os alunos sabem como e onde guardar os materiais ou se preparar para uma próxima tarefa, a mudança ela acaba ocorrendo de uma forma mais fluida, né? Maximizando o tempo dedicado, então, ao aprendizado, né? E essas rotinas, elas também contribuem para um ambiente de aprendizagem mais eficiente e focado. Ou seja, uma sala de aula estruturada, ela promove um clima de trabalho produtivo, onde o foco principal é o aprendizado. A organização, nesse caso das rotinas, ela diminui distrações e ela estabelece um ritmo constante para as atividades. Isso não só facilita o progresso acadêmico, mas também incentiva a colaboração e o respeito mútuo, né? Criando um ambiente harmonioso e também mais favorável ao desenvolvimento intelectual e social dos alunos. Um outro elemento, né, é o estabelecimento, então, de regras e procedimentos. Então, como definir regras claras, né, e regras consistentes? Primeiro tópico que eu trago aqui, primeira sugestão crie
regras que sejam simples, claras e fáceis de entender. Ou seja, as regras simples e objetivas, elas ajudam os alunos a compreender o que é esperado, sem ambiguidades, novamente, né? Então, evite linguagem complicada e priorize frases curtas que transmitam a mensagem de uma forma direta. Por exemplo, ao invés de dizer mantenha uma conduta apropriada durante as atividades de grupo, né? Opte, por exemplo, por fale baixo e respeite os colegas. Então, quanto mais claras forem as regras, mais fácil será para os alunos a seguirem, né? As regras, elas também devem ser aplicáveis a todos os alunos, sem exceções. O que eu quero dizer com isso? A consistência, ela é fundamental para garantir que as regras sejam respeitadas e vistas como justas. Então, certifique-se de que todas as normas se aplicam igualmente a todos os alunos, sem distinções ou sem favoritismos. Isso reforça a equidade na sala de aula e cria um ambiente de respeito mútuo. Então, quando as regras elas são aplicadas de uma forma uniforme, os alunos desenvolvem, né, uma maior confiança na liderança do professor. E, por fim, ensine regras desde o primeiro dia e revise-as regularmente. Ou seja, o momento ideal para a gente apresentar as regras é no início do ano letivo ou da disciplina, se for o caso. Então, explique cada regra, demonstre como ela deve ser seguida e permita que os alunos façam perguntas. Além disso, revise essas normas regularmente, especialmente após os períodos de interrupção, como férias ou feriados, porque reforçar as regras em momentos estratégicos ajuda a manter essas regras vivas na memória dos alunos e assegura a continuidade da aplicação ao longo do tempo. Então, alguns procedimentos diários aqui, né? Procedimentos para entrada na sala, organização de materiais, transições entre atividades, né? São algumas ideias. E, por exemplo, então, de procedimento de entrada, né? Os alunos devem entrar em silêncio, pegar seus materiais e se sentar em seus lugares. Veja que é uma regra simples, clara, fácil de entender, facilmente aplicável, né? E que pode ser constantemente relembrada. Vamos falar agora um pouquinho, então, da organização desse espaço físico, né? A organização do espaço físico, ela é importante por quê? Né? Por que ela é importante? Então, um espaço bem organizado, ele é essencial para o bom funcionamento das atividades em sala de aula, porque aí ela permite um fluxo eficiente de alunos e materiais, reduzindo assim interrupções e otimizando o tempo dedicado ao aprendizado. E, além disso, um ambiente organizado, ele transmite uma sensação de ordem, de acolhimento, contribuindo, então, para a concentração dos alunos e para a gestão mais eficiente, né, da turma pelo professor. Importante observar também a questão da distribuição dos móveis, né, a disposição dos móveis, ou seja, a disposição dos móveis, ela deve ser adaptável às diferentes dinâmicas do ensino. Então, para atividades em grupo, por exemplo, mesas dispostas em ilhas, elas incentivam a interação e a colaboração. Já para os trabalhos individuais ou avaliações, aquelas fileiras tradicionais elas podem ser mais adequadas para garantir o foco e a privacidade. Já para discussões ou apresentações, um arranjo em semicírculo, né, ou em forma de U, facilita a comunicação entre os alunos e o professor. Então, ter flexibilidade na organização do espaço é fundamental para atender às necessidades de cada atividade. E observar a questão de áreas específicas, né? Ou seja, criar áreas designadas dentro da sala de aula, ela promove uma melhor organização e torna o ambiente também mais funcional. Um canto da leitura, por exemplo, ele pode incentivar o gosto pelos livros, enquanto um espaço dedicado a trabalhos manuais já estimula a criatividade. Então, também é útil ter uma área para materiais compartilhados, como lápis, papéis, ferramentas, né? Garantindo que os alunos eles saibam onde buscar o que precisam,
sem interromper o fluxo da aula. Essas áreas específicas, elas ajudam a maximizar o uso do espaço e apoiar diferentes estilos de aprendizado, né? Então, por exemplo, como eu já mencionei, né, o canto da leitura, né, com almofadas, estantes baixas, onde os alunos podem escolher os livros, né? E aí também existem várias outras formas, né? Falando um pouquinho então sobre o planejamento das rotinas, então como organizar essas rotinas. Então eu trago aqui algumas sugestões, né, de como criar uma rotina diária eficiente. Tá? Então, primeira sugestão aqui é estruture o tempo para maximizar o aprendizado e minimizar as distrações. Uma rotina bem planejada, ela ajuda a aproveitar ao máximo o tempo disponível para o ensino. Então, organize o dia escolar em blocos, dedicando períodos específicos para cada atividade, como explicações, exercícios, discussões. Então, inicia cada aula com uma tarefa introdutória, que prenda a atenção dos alunos e defina o ritmo do dia. Então, planeje o término das aulas já com atividades de fechamento, como revisões ou reflexões, para consolidar o aprendizado. Essa estrutura clara, ela reduz o tempo ocioso e também mantém os alunos engajados, né? Também inclua tempos de transição e intervalos para descanso. É muito importante, porque as transições entre as atividades, elas podem se tornar momentos de distração se elas não forem bem planejadas. Então, estabeleça rotinas claras para essas mudanças, como armazenar materiais ou reorganizar os móveis rapidamente. Além disso, reconheça a importância dos intervalos curtos para descanso, que ajudam os alunos a recarregar a energia e melhorar a concentração nas tarefas subsequentes. Então, incorporar pausas programadas no planejamento equilibra o ritmo da aula e ajuda a promover um ambiente também mais produtivo, né? Coloquei aqui um modelinho de exemplo, né, uma sugestão de rotina diária, ó. Por exemplo, das 8 às 8h15, boas-vindas e chamada, 8h15 às 9, atividade de leitura, 9 a 9h45, atividade de português, 9h45 às 10, intervalo, das 10 às 11, trabalho em grupo. Então, essa é uma sugestão de como estruturar a rotina, né, definindo, né, horários e as atividades, sempre de uma forma mais, forma simples, clara, objetiva, né? Tá? Bom, e o tempo? E a gestão do tempo? Que é um grande desafio também, né? Eu vou sugerir aqui umas técnicas, então, para gerenciamento do tempo, tá? Use cronômetros para marcar o tempo das atividades, né? Coloco aqui cronômetros, mas relógio, enfim, né? Os cronômetros, eles são ferramentas simples, mas extremamente eficazes para manter o ritmo da aula. Então, ao definir um limite de tempo para cada atividade, os alunos eles ficam mais focados e conscientes da necessidade de cumprir a tarefa dentro do prazo. Além disso, o uso de cronômetros, ele ajuda o professor a monitorar o andamento da aula e a garantir que todos os tópicos planejados eles sejam abordados. Então, tornar essa prática visível para os alunos, ele pode incentivá-los, né, a administrar melhor o próprio tempo. Uma outra sugestão, utilize sinais visuais ou verbais para indicar o início e o fim de uma atividade. O que eu quero dizer com isso? Sinais claros, como o som de um sino, ou um gesto, ou uma frase previamente combinada, elas ajudam a indicar mudanças no andamento da aula de uma forma eficiente. Então, eles reduzem a necessidade de explicações repetitivas e mantêm a turma alinhada com o cronograma. Então, sinais visuais, como cores, símbolos, eles também podem ser úteis para os alunos que preferem estímulos não verbais, né? Ou para aqueles com necessidades especiais também. Né? Também priorize atividades essenciais e elimine as distrações. Nem todas as atividades ela têm o mesmo impacto no aprendizado. Isso é evidente. Então, por isso, é essencial priorizar aquelas que são fundamentais para atingir os objetivos da aula. Então, planeje o tempo para focar nas tarefas principais e minimize elementos que possam desviar a atenção,
como interrupções frequentes ou conversas fora do contexto. Um planejamento estratégico e o controle rigoroso do tempo ajudam a criar um ambiente de aula produtivo e bem direcionado. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco, ó, quando o cronômetro tocar, todos devem finalizar suas tarefas e começar a arrumar os materiais. Cria já uma referência, né, de tempo para executar aquela determinada atividade. Um grande desafio também, que é muito colocado pelos colegas, é como adaptar as rotinas para os alunos com necessidades especiais. Apesar de não ser a minha expertise, mas eu vou tentar dar algumas sugestões aqui baseado na nossa experiência, né? Então, por exemplo, inclua pausas sensoriais para os alunos que precisam desses intervalos frequentes, né? Porque alguns alunos, especialmente aqueles com necessidades sensoriais ou dificuldades de autorregulação, eles se beneficiam de pausas programadas para movimentar-se ou realizar algumas atividades calmantes. Essas pausas, elas podem ajudar a reduzir a sobrecarga emocional e melhorar o foco durante as atividades subsequentes. Então, crie momentos específicos no planejamento da aula para essas pausas, né? E, se necessário, disponibilize um espaço tranquilo onde os alunos possam se recompor sem interrupções. Também utilize de suportes visuais, como cartazes, ícones, para orientar os alunos com dificuldade de atenção. Então, recursos visuais, como cartazes coloridos, quadros de rotinas, né, ou ícones, são ferramentas poderosas para ajudar alunos com dificuldades de atenção a entenderem e a seguirem as atividades planejadas. Esses suportes eles servem como lembretes constantes das etapas e expectativas, né, reduzindo então a necessidade da repetição verbal. Além disso, ajudam a tornar o ambiente mais acessível para todos os estilos de aprendizado, né, promovendo assim uma independência maior e também uma mais autonomia, né? E também flexibilize, né, o tempo para as atividades, permitindo que os alunos completem as tarefas no seu próprio ritmo. Então, nem todos os alunos eles conseguem acompanhar o mesmo ritmo, especialmente aqueles com TDAH ou outras condições que afetam a concentração e a velocidade do trabalho. Então, ao oferecer prazos flexíveis e adaptar as expectativas de tempo, você promove um ambiente mais inclusivo e reduz o estresse associado à conclusão das tarefas. E assim essa abordagem ela garante que todos os alunos eles tenham a oportunidade de participar e demonstrar o seu aprendizado sem comprometer, né, a sua confiança, sem comprometer a sua motivação. Falando um pouquinho da importância do reforço positivo, né, na manutenção das rotinas, o que seria esse reforço positivo e por que ele é importante, né? Vou destacar aqui alguns elementos. O reforço positivo e essa consistência, ele é uma espécie de estratégia eficaz para incentivar comportamentos que contribuem para um ambiente de aprendizado produtivo. Então, reconhecer e valorizar ações corretas, como seguir uma rotina ou respeitar as regras, motiva os alunos a repetirem esses comportamentos. Então, isso pode ser feito por meio de elogios verbais, recompensas simbólicas ou outros sistemas de incentivo, criando um ciclo virtuoso que fortalece, então, as rotinas estabelecidas, né? Esse reforço positivo, ele também torna os alunos mais motivados e envolvidos nas atividades, porque quando os alunos percebem que seus esforços eles são reconhecidos, eles se sentem mais valorizados e mais engajados nas atividades de sala de aula. Então, o reforço positivo ele estimula a participação ativa e ele promove uma atitude mais colaborativa entre os colegas. Essa abordagem ela também contribui para melhorar a autoestima dos estudantes, especialmente daqueles que podem ter alguma dificuldade em seguir as rotinas ou as regras, né? Seja consistente ao aplicar
então as regras e dar esses reforços positivos, né? Porque a consistência ela é essencial para que os alunos compreendam e confiem nas expectativas estabelecidas. Então, certifique-se de aplicar as regras e oferecer os reforços positivos de uma maneira justa e uniforme para todos, porque a inconsistência ela pode gerar confusão e enfraquecer a eficácia das rotinas. Então, ao manter, né, uma postura clara, previsível, o professor ele reforça a importância das normas e garante que o ambiente de sala de aula seja estável e seja confiável. Então, por exemplo, sempre elogio os alunos que seguem as rotinas de forma exemplar. Tá? Um exemplo de estar reforçando e destacando esta ação. Mas como envolver, então, os estudantes na criação dessas rotinas? Né? Até para que ela também não seja algo impositivo, mas que eles façam parte, então, desse processo de construção. Né? Por que envolver os alunos? Né? Eu falei que é importante, mas por que, então, envolver? E como envolver os alunos na criação e na manutenção dessas rotinas, então? Envolver os alunos num processo de criação das rotinas, ela promove um senso de responsabilidade e pertencimento. Então, isso pode ser feito por meio de discussões coletivas, né, por exemplo, onde os estudantes eles têm a oportunidade de sugerir as regras e sugerir procedimentos que considerem importantes. Então, além de ajudar a construir as rotinas que refletem essas necessidades do grupo, esse processo ele incentiva a cooperação e ele reforça a importância do respeito mútuo no ambiente de aprendizado, né? E quais são os benefícios, então, de dar aos alunos voz nas regras e procedimentos? Então, quando os alunos eles participam da criação das rotinas, eles tendem a se engajar mais no cumprimento das mesmas. Por exemplo, a possibilidade de expressar opiniões e colaborar na definição das normas faz com que as regras sejam vistas como um acordo coletivo, né, e não apenas como imposições. Então, esse sentimento de coautoria, ele também melhora a relação entre o professor e os alunos, promovendo um ambiente de sala de aula mais harmonioso, né, e mais colaborativo. Então, um exemplo prático, né? A discussão coletiva para definir regras de convivência. Uma estratégia prática é reservar um momento no início do ano letivo para uma conversa coletiva sobre as regras de convivência e rotina. Então, pergunte aos alunos quais comportamentos que eles consideram importantes para garantir o respeito e a produtividade na sala de aula, registre as sugestões em um cartaz visível, né, e, ao final, consolide as ideias em um conjunto de regras simples e claras. Então, esse processo ele não só reforça o compromisso dos alunos com as rotinas, mas também estimula, né, as habilidades de comunicação e de negociação. Bom, gente, essas eram algumas sugestões que eu gostaria de deixar para vocês. E agora, como um desafio, eu queria propor uma atividade prática para que vocês executem aí no ambiente escolar por onde vocês transitam, né? Vamos falar da criação de uma rotina diária eficiente. Tá? Então, como que vai funcionar essa dinâmica? Né? Os professores, né, divididos em grupos, eles deverão criar uma rotina diária detalhada para uma sala de aula fictícia. Então, considerando diferentes contextos, tá? Turma grande, turma pequena, alunos com necessidades especiais, e cada grupo deverá apresentar sua rotina, explicando as escolhas feitas, né, e como ela atende às necessidades de uma sala de aula eficiente. Quais recursos utilizar? Né? Slides para apresentação, com conceitos, né, exemplos, modelos de rotina, materiais de apoio, folhas de planejamento, exemplos de arranjos de sala de aula, né? Uso de tecnologia, então sugestão de aplicativos e ferramentas para planejamento das rotinas. Né? Como é que vocês vão executar essa tarefa, então? Então, formem grupos de 4 a 5 pessoas. Tá? Cada grupo então, deverá criar uma rotina diária, como eu coloquei, e inclua ali horários, atividades e procedimentos específicos. Né? Então, o objetivo é aplicar os conceitos discutidos para desenvolver uma rotina prática e eficiente. Né?
Depois disso, né, vocês promovam a discussão do resultado da atividade prática. Então, cada grupo apresenta a rotina, explica as escolhas feitas, né? Depois discutam, né, as semelhanças, as diferenças entre as rotinas criadas e, por fim, façam promovam uma reflexão sobre como as rotinas criadas elas podem ser adaptadas para diferentes contextos escolares. Tá? Depois disso, eu vou pedir para vocês, né, vou sugerir a vocês que postem aqui nos comentários, né, como se deu esse processo e conseguiram realizar essa atividade, foi legal, foi bacana, surgiram ideias importantes, essa atividade ajudou a melhorar a prática de sala de aula de vocês, coloquem aqui no comentário que eu vou fazer a leitura e vou dar um feedback também, tá? Por fim, eu gostaria de fechar com uma reflexão, né? Dizendo que uma sala de aula bem estruturada e com rotinas claras, ela não só facilita o trabalho do professor, mas também cria um ambiente onde todos os alunos podem prosperar. E lembre-se, as rotinas elas são como a bússola que orienta cada dia de aprendizado. Quando bem estabelecidas, elas permitem que tanto professores quanto os alunos se concentrem no que realmente importa, o crescimento e o desenvolvimento de cada indivíduo. Com essa reflexão, eu encerro, então, esse encontro, né? Agradecendo, né, pela presença de vocês. Deixo aqui os meus contatos, né? Meu nome é Daniel Facchini, meu e-mail e também o meu Instagram, né, @prof.danielfacchini, pedindo para vocês, então, né, que curtam o vídeo, né, que comentem ali se gostaram dessas dicas, né, e se conseguiram desenvolver aquela atividade propostas, né. Eu peço também que vocês se inscrevam para ajudar aqui no nosso trabalho, né, se inscrevam no canal, porque essas aulas que vão ser postas aqui são todas gratuitas, né? Então, ajudem, né, puderem contribuir se inscrevendo no canal. Né? Compartilhe aí com seus colegas de trabalho, né? Demais pessoas do meio de vocês. E o próximo tema, né, que nós trataremos serão estratégias de motivação e engajamento de alunos. Tá? Então, conto com a presença de vocês. Obrigado, né, por nos acompanharem até aqui e até o próximo encontro. Um forte abraço.